Agora, na Kaiowá FM, você ouve Entre Laços, com a doutora Márcia Espada. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Boa tarde. Vamos conversar hoje a respeito dos nossos inimigos internos. Vocês podem estar perguntando, mas nós temos inimigos internos porque são tantos os externos e nós conhecemos que há problemas sociais, econômicos, dificuldade com o sistema de saúde, com a educação. Enfim, são inúmeros nossos inimigos externos que promovem, inclusive, toda essa violência e essa falta de qualidade de vida. Mas a reflexão hoje recai sobre o nosso interior, porque nós também temos e contribui em muito para que nós não vivamos, né, de uma forma melhor os nossos conhecidos inimigos internos. A começar pela nossa própria forma de pensar. Porque quando nós não mudamos nosso pensamento, nós também não mudamos nossa ação. O nosso pensamento, quando é nutrido por fatos novos, por situações melhores, o pensamento vai promover um sentimento novo e aí sim uma ação nova. Então, nosso pensamento, quando ele é viciado em pessimismo, em sempre olhar pelo viés pior todas as situações difíceis que nos apresenta a vida, que volta e meia nós estamos nos deparando com situações de embate que temos que recriar, inventar uma forma de viver. Isso que promove o próprio viver. O tempo inteiro nós estamos e devemos nos arriscar. Então, quando o pensamento é absolutamente pessimista, quando o pensamento é sempre no sentido negativo, no sentido de passar, inclusive, que é um outro inimigo interno que eu vou destacar, a se amaldiçoar, porque quando eu fico proferindo sentenças negativas contra a minha própria pessoa, no sentido, olha, isso não vai dar certo, tudo que eu faço dá errado, eu nasci para ser uma derrotada, minhas coisas nunca vão dar certo. Se eu incorporo todo esse pensamento, realmente eu vou acabar dificultando que as situações fluam melhor na minha vida. Às vezes a pessoa diz assim, bom, mas eu escutei isso. E é verdade, muitos de nós escutamos, às vezes desde pequeno, né, pessoas da própria família que também não estão se dando conta. É um processo muito do subconsciente, do inconsciente. Às vezes os próprios pais, os próprios tios, avós dizem para aquela criança, você não vai dar certo, você faz tudo errado, você é ignorante, você é burra, até no sentido de que aquela criança melhore, como se isso pudesse promover uma melhora. E, na verdade, não obtém um resultado positivo, porque você precisa falar do ato em si, e não da pessoa. Quando você fica julgando a pessoa, aquilo entra na mente como se, de fato, a criança fosse crescendo achando que ela é burra, ela é ignorante, ela não vai dar conta de fazer as tarefas da melhor forma e por aí vai. Então, quando eu começo a perceber que eu até tenho dentro de mim todos esses pensamentos que foram sendo incorporados, porque isso não é genético, né? Eu fui ouvindo e vai marcando na minha mente. Então, se eu começo a pensar, será que isso é verdade mesmo? Se eu começo a colocar uma dúvida extremamente saudável entre o que eu escuto, nossa, eu sou burra e eu não consigo, sou ignorante, mas como que eu posso ser uma pessoa ignorante se eu realizo quantas atividades, quantas tarefas, se eu consigo resolver inúmeros problemas que aparecem, onde que está essa ignorância? Então eu preciso conversar comigo mesmo, né? Quer dizer, eu escuto tudo isso e vou avaliar para poder nutrir com palavras verdadeiras. E até dizer, não, peraí, eu não sou uma pessoa ignorante,
Eu sei fazer as coisas, eu posso errar, eu posso ter errado como todo mundo, mas isso não significa que eu não tenha condição de melhorar. Então esse é um inimigo interno poderoso. E veja bem, nós temos também outro inimigo interno que eles estão interligados à resistência à mudança. Às vezes nós ficamos numa situação que se chama zona de conforto porque é conhecida. E aí vocês perguntam, mas qual é a garantia de eu abrir mão dessa zona de conforto para enfrentar uma situação nova? Qual é a garantia que eu vou ter? Nenhuma. Nós não temos garantia. Mas quando você avalia e sente que o teu sofrimento está enorme, que você está vivendo muito mal e que precisa haver uma mudança na sua vida e que você pode fazer pelo menos uma parte, ou você pode realizar dessa mudança, então esse risco é inerente à vida. E aí você vai optar, eu vou ficar nessa zona de conforto e reclamando o tempo inteiro, porque quando eu reclamo o tempo inteiro, eu não só trago amargura para mim mesma, como para os outros. Então, se eu tenho uma brecha, se eu tenho alguma possibilidade de operar alguma mudança, então eu preciso me agarrar a esse espaço que eu tenho e arriscar, me aventurar. Porque quando eu me aventuro, no mínimo, eu estou ganhando essa aventura, esse sentimento de algo novo, de renovar a vida. A garantia é que as coisas vão dar certo, nós não temos, né? Nós não temos essa garantia. Agora, nós temos sim que avaliar quando nós estamos numa situação muito ruim, por que nós não podemos realmente buscar uma situação com mais qualidade de vida? Então, esses que chamamos de inimigos internos, e são vários, eu destaquei esses que são mais interligados, são muito poderosos, porque eles vão realmente nutrindo de uma forma muito negativa e nós vamos dizer assim, nos amaldiçoando, né? Nós vamos o tempo inteiro proferindo sentenças negativas, sentenças contrárias a nós mesmos. Então essa percepção e se dar conta de que esse mundo interno, ele pode ser modificado, ele pode ser escutado, né? Num tempinho de meditação, num tempo de reflexão, para poder avaliar. Eu sei que as coisas dão errado, eu sei que as coisas são difíceis, mas qual é a minha parte? Qual é a cota parte que eu posso realizar disso tudo para que a minha vida e a vida de quem me cerca, os familiares, também possa ser melhor? Porque se eu melhoro, a vida dos outros também pode se tornar uma vida melhor. Uma boa tarde para todos e que essa reflexão chegue na vida de cada um de vocês da melhor maneira. Obrigada. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Você ouviu o programa Entre Laços, com a doutora Márcia Espada.